Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Entendendo sobre Seguros. Como vocês me pediram lá na nossa comunidade, hoje eu trouxe o seguro de riscos de engenharia. Então, nesse nosso bate-papo, nós vamos abordar essa modalidade de seguros, que é uma das formas de mitigação de riscos da construção. Porém, eu vou além desse tema. Por quê? Apenas uma modalidade de seguros nem sempre é suficiente para mitigar todos os riscos existentes num processo construtivo, no dia a dia de uma construtora, ou mesmo para aquelas pessoas que sonham com a sua casa nova, com o seu empreendimento novo e contratam diversas pessoas para realizar esse sonho. Então nós vamos ver os riscos existentes no processo construtivo e os seguros necessários para fazer a mitigação correta desses riscos. Mas antes disso, você que está acompanhando todo esse conteúdo de seguros que a gente sempre traz aqui para vocês no nosso canal do YouTube, deixa aqui o seu like, o seu comentário, participe, se inscreva, porque todas as vezes que houver um conteúdo novo, você será avisado. E olha, vocês também podem interagir comigo durante esses vídeos e eu terei o maior prazer em responder as dúvidas, os questionamentos de vocês. E deixem também sugestões sobre novos conteúdos, sobre aquilo que vocês querem conhecer em matérias de seguro. Existe também a nossa comunidade Entendendo sobre Seguros, que é um grupo onde eu sempre estou postando matérias, falando qual modalidade de seguro seria indicada para mitigar, para absorver determinados riscos. Ali a gente faz enquetes perguntando qual o tipo de assunto que vocês gostariam de ver. A gente faz enquete, brincadeiras sobre se tal modalidade de seguros cobriria tal evento. É muito interessante. Então, para você pode acessar aqui esse QR Code e fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira se especializar, mas entender um pouco mais a fundo os seguros de responsabilidade civil, existe também uma plataforma de cursos, que é o Entendendo sobre Seguros, onde estão disponíveis 13 modalidades de seguros de responsabilidade civil. Ou seja, nós pegamos as principais modalidades de seguros e lá a gente detalha o objeto, o que cobre, o que não cobre, quais são os pontos de atenção, o que deve se levar em conta na hora de cotar. E eu falo também daquelas pegadinhas que ninguém te conta. E sem falar que todas essas aulas, elas têm videoaulas, elas têm apostilas e você tem uma consultoria direto comigo. E aí nós podemos fazer parceria, vocês podem tirar suas dúvidas, posso auxiliar vocês no fechamento dos seus negócios. Então também confere, é esse link que aparece aí para você. E fique à vontade, porque é um conteúdo que você pode consumir onde e quando quiser. E você vai se surpreender, porque conhecimento nunca é demais. Mas o conhecimento acerca dos seguros de responsabilidade civil é o que vai nos diferenciar no mercado. Porque, querendo ou não, os seguros que são massificados, hoje o nosso cliente pode contratar sozinho. E sem falar que tem cliente que nos troca uma bagatela pequena, por pequenas diferenças. Então, você só vai agregar valor na sua venda quando você puder fazer vendas consultivas, que é aquela onde o seu conhecimento faz a diferença. E é o universo dos seguros de responsabilidade civil que vai lhe proporcionar isso. Mas, sem mais delongas, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje? Então, nós vamos abordar, para que fique de forma didática, eu vou trazer alguns exemplos de sinistros dessa área de responsabilidade civil, principalmente na área de obras. Nós vamos falar dos riscos existentes num processo construtivo, não só no processo construtivo, porque o risco começa muito antes, quando se está elaborando os projetos. Nós vamos falar dos seguros necessários para absorver tais riscos. E aí a gente vai detalhar o seguro de riscos de engenharia, mas vamos conversar um pouquinho também sobre o seguro de responsabilidade civil obras e sobre o seguro de responsabilidade civil profissional. Fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos, são situações que eu não inventei, situações que aconteceram
de desabamentos de edifícios, de desabamentos que ocorrem durante o processo de construção. E eu trouxe uma outra imagem que aparece diversos trabalhadores para mostrar que durante a construção de uma obra, seja uma pequena ou uma grande obra, vocês já pararam para pensar na quantidade de profissionais que estão envolvidos? Quantos trabalhadores estão envolvidos? E os riscos de acidentes estão em cada fase da etapa. Infelizmente, acidentes acontecem, acidentes podem ceifar vidas, além de trazer danos materiais, prejuízos financeiros e ainda fazer com que o responsável por esses danos tenha que responder a processos criminais, a processos civis, e para isso ele também terá custas com a contratação de advogado. Então, existem muitos riscos inerentes e que somente os seguros podem resolver. Então, vamos ver os riscos presentes numa obra. Primeiramente, nós temos fatores endógenos, que são aqueles fatores que existem no próprio processo. E aqui a gente tem situações relacionadas a projetos, relacionadas à vizinhança, a técnicas de execução que são utilizadas no processo construtivo. Tudo isso traz risco. Porque em algum momento isso pode trazer problemas, isso pode não dar certo. Depois nós temos fatores exógenos, não tem a ver com o processo construtivo, porém que interferem, que são os vizinhos, que são as interferências geológicas, que são as interferências dos órgãos públicos, dos órgãos municipais, federais, das próprias normas. Nós temos fatores da natureza. Quem controla o fator da natureza? E aqui a gente tem raio, a gente tem chuvas fortes, chuvas de granizo, a gente tem vendaval, a gente tem alagamento, a gente tem deslizamentos, a gente tem variações térmicas. São riscos que afetam a obra e que nenhum de nós tem nenhum controle sobre isso. E nós temos ainda fatores funcionais, que são os erros, as falhas técnicas por inobservação de normas técnicas, questões de manutenção e medidas adequadas, do próprio combate ao risco, degradação. Tudo isso está aqui no dia a dia das obras. E quer ver outros fatores que não foram citados? Incêndio, roubo de material, utilização de material que possa vir com defeito, erros de projetos. Tudo isso faz com que possa haver prejuízos grandes durante a execução de uma obra. E para que uma obra realmente tenha seus riscos absorvidos, ou seja, transferidos para os seguros, somente o seguro de riscos de engenharia resolveria tal problema? Infelizmente não. Aqui no Brasil não existe nenhuma modalidade de seguros que seja all risks, ou seja, que seja uma única modalidade que cobriria todos os riscos existentes em determinada situação. Por quê? O seguro de riscos de engenharia, ele é um produto voltado para proteger a obra. Então ele vai estar protegendo a obra, o canteiro de obra, ali as estruturas temporárias, as obras que vão ficar já fixas, que vão ficar permanentes na construção. Ele vai proteger a obra contra roubo, contra incêndio, mas somente a obra. E esse seguro vigora desde o início da obra até a sua finalização, até a sua entrega. Mas e os outros riscos? E os danos que, porventura, a obra possa provocar a terceiros, que são os funcionários? O seguro de engenharia cobriria tais danos? Não, porque o seguro de engenharia ele é voltado apenas para a obra. E aí eu tenho que contratar o seguro de responsabilidade civil da modalidade obras, porque é essa modalidade de seguros que vai absorver os danos que a obra possa provocar a terceiros. Sejam danos materiais, sejam danos corporais, sejam danos morais, sejam perdas financeiras. E só essas duas modalidades de seguro seriam suficientes? Também não. Assim como riscos de engenharia, o seguro de responsabilidade civil da obra, ele finda com a entrega da obra. E depois? E se acontece um problema que só é descoberto depois? Não tem mais seguro. Não existe mais vigência do seguro. E aí, vejam a importância de se contratar também o seguro de responsabilidade civil profissional. Esse seguro deve ser contratado pela construtora ou pelos projetistas
E no caso de alguém que está contratando tais serviços no mercado, deve se exigir esse seguro dos prestadores, porque é a única modalidade que vai cobrir, mesmo depois da obra concluída, danos que aconteçam em função de falhas técnicas. Então imagina que depois que o empreendimento é colocado em uso, a obra foi entregue, já não tem mais seguro de risco de engenharia, já não tem mais o RC Obras, e aí houve um afundamento da parte estrutural da garagem. Ou, de repente, as medidas não estavam corretas para determinada funcionalidade daquele imóvel. Por uma falha, ou na elaboração do projeto, ou uma falha mesmo na execução. Esse seguro de responsabilidade civil profissional absorveria tais riscos. Então, para que a gente tenha realmente um layout completo de mitigação de riscos, no que tange a construção, são indicados essas 3 modalidades de seguro: riscos de engenharia, o RC Obras e o responsabilidade civil profissional, que nós conhecemos também como IEO. Mas agora, conforme prometido, nós vamos entrar mais no detalhe do seguro de riscos de engenharia. Eu vou trazer para vocês como ele funciona e quais são as suas coberturas. Acompanhe aqui comigo. O seguro de riscos de engenharia, ele é um seguro conhecido como all-risks, embora seja só nome fantasia, tá, gente? Porque não existe seguro all-risks. All-risk seria aquele seguro que cobriria todos os riscos. A partir do momento que existem várias exclusões, que existem cláusulas especiais, que são as garantias adicionais, cláusulas particulares, esquece. Esse seguro não é para todos os riscos. Mas é uma modalidade de seguro que vai cobrir danos materiais causados de forma acidental à própria obra. E aí, as obras dentro dessa modalidade de seguro são classificadas em 2 grandes grupos. O grupo 1, que são as obras civis. A maioria das obras estão aqui, que são construção de edifícios residenciais, comerciais, igrejas, lojas, shoppings, cinemas, teatros, colégios, uma residência, um condomínio horizontal ou vertical. Tudo isso são obras classificadas no grupo 1. Já o grupo 2 está composto pelas obras de infraestrutura, construção de pontes, de viadutos, pavimentação de rodovias, plantas industriais. Tudo isso aqui são obras de infraestrutura. E ainda absorve também obras de instalação e montagem. Então essa é a classificação dos grupos dentro do seguro de riscos de engenharia. Como nós vimos, essa modalidade de seguros ele protege a obra. Quais são os eventos que podem causar danos à obra? Aqui a gente tem incêndio, a gente tem diversos eventos da natureza, a gente tem explosão, queda de raio, a gente tem erros de projeto, tanto de elaboração quanto de execução. E nós temos ainda que dar proteção a tudo que existe na loja, aos materiais, aos equipamentos que são utilizados, sejam equipamentos móveis, estacionários, equipamentos de médio ou pequeno porte. Nós temos que dar proteção a tumultos, greves, lockouts, a desentulho. Tudo isso é previsto no seguro de riscos de engenharia. E aqui agora eu vou detalhar para vocês as coberturas passíveis de serem contratadas. Fica uma dica: contrate todas. Por quê? Todas as vezes que existe uma garantia que é específica para um determinado risco, uma garantia mais abrangente deixa de dar cobertura. Então, se você, por exemplo, tem necessidade, você sabe que aquela obra vai utilizar a aeronave para levar material, então você tem que proteger esses materiais contratando o tratamento de aeronaves. Se essa obra, por exemplo, ela tem um centro de distribuição e os materiais são armazenados em outro local que não o canteiro de obras, se você não contratar o armazenamento fora do canteiro de obras e houver roubo lá no centro de distribuição, o seguro de engenharia não vai cobrir. Porque o seguro de engenharia ele está circunscrito ao canteiro de obras e a tudo que está lá dentro. Então, quais são as garantias ofertadas por essa modalidade de seguros? Primeiramente, a garantia básica. A garantia básica é a que vai cobrir todos os eventos da natureza, incêndio, roubo,
e falhas na execução do projeto. Isso é o que cobre a garantia básica. São esses eventos geradores que estarão amparados nessa garantia. Mas nós temos também a garantia de erros de projeto e riscos do fabricante, que vai amparar danos que a obra sofra por questões de erros na elaboração de projeto ou por erros no processo de instalação e montagem de equipamentos. E aí, sem ter essa cobertura, você não vai ter amparo para danos que aconteçam na obra em função de elaboração de projeto. Nós temos coberturas para os equipamentos. Aí eu tenho a classificação de equipamentos móveis e estacionários, que são aqueles maiores que ficam parados, né, que são utilizados, mas eles ficam dentro do canteiro de obras, eles não são guardados quando finda o expediente. Nós temos os equipamentos de médio e pequeno porte, que são aqueles que são transportados, que podem ser carregados, que são guardados nos almoxarifados quando finda o expediente. E ainda a gente pode ter equipamentos de escritório. Quando eu contrato essas modalidades, eu estou dando amparo para esses equipamentos por diversas causas, que nós chamamos de riscos diversos. Então vai cobrir roubo, vai cobrir incêndio, vai cobrir tombamento, danos acidentais. Tudo isso essas garantias vão amparar. Nós temos a cobertura de propriedades circunvizinhas. Muita gente confunde essa cobertura de propriedades circunvizinhas com cobertura para terceiros. Não tem nada a ver. Propriedade circunvizinha é o que existe no canteiro de obra, mas que não faz parte do escopo da obra. Por exemplo, está havendo uma ampliação num shopping center, ou você vai fazer uma reforma na sua loja, no seu empreendimento para mudança de layout. Apenas parte daquele empreendimento vai sofrer a reforma. O restante está lá, não tem nada a ver com o escopo da obra. Só que a obra pode provocar dano à parte do prédio, ao conteúdo que já existe. Por isso é importante que eu tenha a proteção para essas obras existentes e que não fazem parte do escopo da obra, através da garantia de propriedades circunvizinhas. Nós temos a cobertura de manutenção. Essa cobertura, ela vai até além da vigência do seguro de riscos de engenharia, porque na verdade ela começa a valer quando finda a vigência do seguro de riscos de engenharia. E ela vai proteger aquela obra por 6 ou 12 meses para danos que sejam descobertos nesse período, durante aquele processo que as construtoras sempre têm que fazer manutenção, ou mesmo que foi lá corrigir um defeito e acabou provocando dano à obra. Então, o período de manutenção serve para amparar tais danos. Nós temos aqui honorários de peritos. Muito interessante essa cobertura. Imagine que durante a construção de empreendimento descobriu-se um problema que pode afetar a estrutura, a estabilidade do prédio. E você precisa de soluções de técnicos especializados em estrutura, por exemplo. Essa verba, essa cobertura, permite que você pague esses profissionais para que eles façam laudos, para que eles venham, estudem e te dê soluções para resolver aquela questão, independente de haver sinistro, tá, gente? Nós temos aqui a cobertura de tumultos, greves e lockouts. Imagina, aglomeração de pessoas, uma arruaça, pode provocar uma quebradeira, pode provocar danos à obra, ou o que estava sendo feito na obra naquele dia. Nós temos aqui a cobertura de desentulho. Imagina se há um sinistro. Todo aquele material tem que ser removido. Custo de caçambas, de locação de caçambas para fazer, a retirada desse material. Isso custa dinheiro. Essa cobertura ampara. Nós temos a cobertura de salvamento e contenção de sinistros, que na verdade é uma cobertura obrigatória pela seguradora, que são aqueles danos provocados por quem está lá na obra para evitar um dano maior. Por exemplo, começou a pegar fogo na casa de máquinas. A pessoa vem com mangueira, vem lá com extintor e acaba estragando uma parte que tinha sido concretada naquele dia. Então ela danificou algo para evitar um dano maior. Então isso é coberto nessa garantia. E nós temos também uma garantia importante para quem tem centros de distribuição, guarda material em outros locais que não o canteiro de obra, como eu citei anteriormente, que é a cobertura de armazenamento fora do canteiro de obras e ainda afretamento de aeronaves. Essas são as principais coberturas que eu indico que sejam contratadas quando a gente está
fazendo o seguro de riscos de engenharia. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre aquelas outras duas modalidades que eu falei para vocês que são essenciais para se fazer a mitigação correta dos riscos. Uma delas é o seguro de responsabilidade civil da obra. Lembrem que o seguro de engenharia protege a obra, mas os danos que essa obra possa provocar a terceiros não estão amparados pelo risco de engenharia, e sim por essa modalidade de seguros, que é a modalidade que vai amparar danos materiais, danos corporais, perdas financeiras, danos morais que forem provocados a terceiros. E aí nós temos que contratar a garantia básica, e sempre contratem a geral e a cruzada, e fazer extensão para outras garantias. Por que a geral e cruzada? Porque você nunca trabalha sozinho numa obra, você subcontrata, você terciariza diversos serviços. E se eu não fizer a extensão da responsabilidade civil para a cruzada, só vai ter cobertura os danos causados pelo contratante do seguro. Quando eu estendo para a cruzada, todas as pessoas que ele subcontratou e que estão trabalhando no canteiro de obra, caso os serviços delas, caso os seus serviços causem danos a terceiros, também estará amparada pela apólice, além de danos que um prestador possa causar em outro. Nós temos que fazer a extensão também para a cobertura de RC empregador, responsabilidade civil empregador. Porque o empregado, de certa forma, ele não é considerado terceiro, uma vez que existe um vínculo econômico entre ele e o segurado. Com essa extensão, eu estou garantindo danos corporais que qualquer prestador sofra dentro do canteiro de obras, porém, que esses danos resultem em morte ou invalidez. Se não resultar em morte ou invalidez, não poderá ser utilizada essa garantia. Danos materiais corporais, morais e perdas financeiras fazem parte, dos danos a terceiros. Danos causados ao proprietário da obra. Essa cobertura é a mesma que propriedades circunvizinhas. Só que propriedades circunvizinhas é passível de ser contratada dentro do risco de engenharia e o responsabilidade civil danos causados ao proprietário da obra é passível de ser contratada aqui. Mas são danos que a obra possa provocar aquilo que já existe dentro do canteiro de obra e que não faz parte do escopo, e que é de propriedade do dono da obra. Nós temos que fazer extensão também para responsabilidade civil, para danos causados a terceiros em função de erro de projeto. Da mesma forma que eu tenho que contratar lá o erro de projeto para proteger a obra por erro de elaboração de projeto, eu tenho que contratar a extensão de responsabilidade civil para erro de projeto, como também para circulação de equipamentos e, claro, para as custas de defesa. Geralmente, as custas de defesa, elas já estão amparadas na própria garantia básica, mas é bom que se verifique se não há um sublimite, para que você tenha que fazer um trabalho específico nessa garantia. E agora, mais uma modalidade, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. Por que esse seguro é importante ser contratado? Ele vai poder ser contratado pelo dono da obra? Não. Ele vai ser contratado por quem está construindo, pelos profissionais técnicos habilitados, que são as construtoras, que são os engenheiros, que são os arquitetos. E ele vai amparar danos causados tanto à obra quanto a terceiros, porque ele é um seguro de responsabilidade civil. E ele vai provocar danos que sejam em função de falhas técnicas, que nós chamamos de falhas em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia. E nessa modalidade de seguros, a gente tem diversos vídeos, que a gente fala dessa modalidade de seguros para diversas atividades. Engenheiro, médico, contador, advogado. Mas é uma modalidade de seguros que vai amparar danos causados a terceiros, tanto no âmbito de indenizações, como também de acordos, como ele vai proteger, como ele vai ressarcir, ou seja, amparar todas as despesas que o segurado tenha para contratar advogados ou peritos para fazer a sua defesa quando tais reclamações estejam tramitando nas esferas judiciais. Então, vejam a importância desse seguro para profissionais liberais. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com mais um conteúdo sobre seguros. Está aí o QR Code para que você se torne um especialista nos seguros de responsabilidade civil. Venha ser meu aluno, tenha consultoria comigo quando você precisar. E eu estou aqui à disposição
seguindo com vocês na nossa jornada do conhecimento. Até breve!